Antes de eu trazer a palavra, eu quero, pode ser sentado mesmo, fazer uma oração. Só para iniciar. Pai, muito obrigado pelo teu amor e pela tua capacidade infinita de nos perdoar e nos salvar. Tira toda a distração da nossa mente, de nosso coração, para que nós possamos escutar e entender a tua palavra. Fala conosco, Pai. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia comigo em João 16:33. João 16:33. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero nessa noite que você entenda que a aflição, ela sempre fez parte do processo do ser humano. E em geral ele é uma coisa que a gente não consegue entender por que a gente passa por aflição. A aflição, ela não é uma coisa que ela chega, ela é diferente dos problemas. Os problemas a gente sabe exatamente por que ele chegou. A gente sabe, na maioria das vezes foi causado por nós mesmos, o problema. A gente sabe exatamente quando a gente está devendo o cartão de crédito, a gente sabe exatamente onde a gente gastou, aonde a gente foi, a gente se lembra onde a gente gastou sem necessidade. E é diferente da aflição. A aflição a gente não sabe por que a gente passa. Ela tem mais um cunho espiritual. E umas 3 semanas, na verdade faz desde abril, que eu estava passando por uma aflição. Depois as irmãs que são um pouco mais velhas, elas até vão rir de mim. Eu estava passando primeiro pela aflição que o meu filho estava com uma alergia e ela não queria passar. E a gente trocava de pomada, ia no médico, ia no especialista e trocava. E para quem já precisou tomar antibiótico, sabe que o antibiótico ele não é uma coisa, não é baratinho igual um paracetamol, uma dipirona. O antibiótico ele é mais caro. E a gente sempre estava gastando e era uma aflição. E vendo ele com aquela alergia que não passava. E para completar, no dia da vigília, de manhã eu fui para esquentar o café, o meu micro tinha queimado. E eu uso bastante o micro como agora ele não pode usar lencinho, ele tem alergia, ele tem que usar só a fraldinha para limpar ele. E eu uso bastante para esquentar a fraldinha, para limpar ele. Esquento o meu almoço, como eu deixo comida pronta, congelada, eu esquento para ficar mais prático. Então o micro ele me ajudava muito, me dava bastante praticidade. Eu sei que muita gente criou os filhos sem micro e tal, mas para mim é uma grande necessidade. E no dia da vigília eu cheguei aqui com o coração bem quebrantado. Eu cheguei assim, mas por que, Senhor? Por que essa aflição? Nós temos sido fiel a Ti, nós temos honrado ao Senhor. E por que isso está acontecendo e não chega o gasto com farmácia e mais gastos? Ainda por cima, o estrago eletrodoméstico nosso. E naquela noite, o pastor deu um lencinho para nós, um lencinho assim. Ele nos deu um lencinho e eu levei para casa, coloquei no bolso da calça e levei. No outro dia, eu acordei e lembrei do lencinho. Eu peguei, tirei do bolso e fui lá. Coloquei em cima do micro. Eu falei, Deus, o Senhor faz esse micro voltar a funcionar ou me dá um novo. Isso foi no domingo, depois da vigília. Daí na próxima sexta-feira, Deus me deu um micro novo. Agora eu posso usar o micro. E é uma aflição que eu não sei por que eu passei. O meu filho também melhorou das alergias. Ele já fez o tratamento, agora acertou, melhorou, não tem mais alergia. Mas é uma coisa que eu não sei dizer por que veio, por que aconteceu. E não foi uma coisa que eu fiz, não foi uma comida que eu dei, não foi nada. Foi uma aflição que nós passamos. E na palavra de Deus em João 16:33 diz assim: eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E em Salmo 34:19 ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então aqui nós podemos entender que não é só quem não é da igreja que passa. O justo passa por aflições. Muitas vezes a gente não entende, mas Deus o livra de todas. E nessa noite
com essas palavras, eu quero trazer um contexto de o que as suas aflições, o que as suas angústias têm gerado na sua vida. Tem gerado alguma ansiedade? Que a própria palavra ansiedade, para quem já teve uma crise de ansiedade vai entender, a própria palavra ela diz que é como se fosse viver sempre no sufoco, viver sem ar, sem fôlego. E o que as suas angústias têm lhe gerado? Ela tem gerado preocupação, você tem vivido com muita preocupação, muito preocupado, medo de não dar conta das coisas, medo de não dar conta dos filhos, medo de não dar conta da criação. E com isso vem o medo, vem a dor. A dor de perder alguém, a dor de uma separação, a dor de um filho que entra para drogadição, a dor de ter sido despedido de um trabalho. E com essas dores, o salmista fala em Salmo 132, ele fala isso, que para Deus se lembrar dele, ele fala: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Tudo que ele passou, tudo que ele estava passando. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele passava por muitas aflições. E com tantas aflições, pode vir gerar dentro de nós uma frustração. E com isso, essas frustrações de não conseguir cumprir o que é necessário, dar uma boa vida para a família, pode gerar ressentimentos. E muitas vezes esses ressentimentos podem fazer com que a gente possa até querer culpar a Deus, ficar ressentido contra Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixou eu perder o emprego? Por que Deus deixou o meu filho partir? Por que Deus deixou minha mãe partir tão nova? E com isso gera tristeza. E uma tristeza muito profunda, ela causa depressão. O salmista em Salmo 71:20, ele fala assim: tu tens me feito ver muitas angústias e males. E aqui ele muda um pouco o tom da voz, ele diz assim: me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. E dentro deste contexto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus 15, do 21 ao 28. Que fala justamente de uma mãe que ela está numa aflição. Ela é uma mãe que ela está vivendo uma angústia de ter a sua filha terrivelmente endemoniada. A palavra não fala exatamente, ou aqui não fala exatamente a idade dessa filha. Mas ela não tinha prazer de levar a filha para a escola, ela não podia passear com a filha, porque a filha estava terrivelmente endemoniada. E ela veio buscar em Jesus, como ela era estrangeira, ela já deveria ter gastado muito, ela já deveria ter ido em muitos lugares. E ela não tinha tido uma solução. A solução que ela precisava não era um passeio no shopping com a filha, não era uma terapia, não era 10 passos para alguma coisa. Ela precisava de um milagre. Mateus 15 e 21 diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. A minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Porém, ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. O que nós podemos aprender com essa mãe? Ela tinha uma situação que não era dela, era da sua filha, e mesmo assim ela teve empatia. Ela teve empatia pela situação que a filha dela estava passando. Porque hoje tem muitos pais que já desistiram dos seus filhos. Já largaram. Não quer saber de Deus, então vai
não precisa. Ela teve empatia da sua filha. E ela foi atrás de buscar o que ela precisava. E ela tinha discernimento de exatamente o que ela precisava pedir para Jesus. Ela chegou na frente de Jesus e ela não ficou como o paralítico do tanque de Betesda, que Jesus perguntou: o que tu queres? E ele disse, ao invés de pedir uma cura, ele começou a dar desculpa. Porque não tem ninguém para me colocar no tanque, porque quando chega o anjo, ninguém me coloca. Ele não pediu a cura. Ele só ficou dando desculpa. Ela sabia o que ela precisava. Ela fez como o cego de Jericó. O cego de Jericó, logo que eu comecei a ouvir a história dele, eu também pensava assim: por que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? É claro que ele queria ver. Mas não, como ele, por muitos anos, ele ficou satisfazendo uma falta da visão com dinheiro. Ele pedia dinheiro para suprir aquela falta. Que é o que a gente faz quando a gente está com falta de amor, com alguma carência. A gente pode se jogar nos vícios, se joga num relacionamento abusivo e se lança em qualquer outra coisa e não busca a verdadeira solução. Mas ele não. Ele podia simplesmente dizer para Jesus: eu quero uma boa poupança, um bom rendimento para eu não precisar mais vir mendigar e poder viver pro resto da minha vida sem mendigar. Mas não, ele pediu a cura. Eu quero ver. E Jesus deu a cura que ele precisava. E ela também, ela tinha discernimento sobre o que ela precisava, qual era o problema dela. Ela tinha discernimento, ela chegou e foi prática. Ela disse em Mateus 15, 22, diz assim: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. A minha filha está severamente atormentada por um demônio. Também a sua atitude foi de clamar. E ela não foi só uma vez e falou para Jesus: minha filha, eu preciso de ajuda. Ela foi clamando e clamando atrás de Jesus. E foi atrás de Jesus clamando. Ali mesmo 15, 22 diz que ela vinha e gritou para ele dizendo: tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Ela ficou clamando, ela ficou incomodando o mestre. Ela sabia o que ela precisava. E uma outra coisa que a gente pode aprender com ela é que ela teve obstáculos na frente. E ela teve obstáculos na frente do seu clamor e ela não se preocupou com isso. O primeiro obstáculo que ela teve foi o silêncio de Jesus. Imagina a gente andar muito longe, ela andou muito longe, e chegar e clamar para Jesus e Jesus não falar nada. A gente tem que aguentar o silêncio. Quando a gente tem que aguentar o silêncio de Deus, a gente já começa a pensar que Deus me esqueceu, Deus não quer, não é para isso, então essa doença é para a morte, então isso não é para mim. Ela aguentou o silêncio de Jesus. Em 15, 23 diz assim: mas ele não lhe respondeu uma palavra. E ela aguentou aquele silêncio de Jesus. O outro obstáculo que ela aguentou foi o desprezo dos discípulos. Os discípulos olharam: mestre, manda ela embora. Eles falaram ali: manda embora porque ela está gritando atrás de nós. Ela está fazendo escândalo, está chamando atenção. Manda ela embora. E muitas vezes a gente tem que passar por alguns obstáculos e muitas vezes perto de nós mesmo. Tem pessoas que parece que querem ajudar, mas eles só querem saber do nosso problema para poder divulgar ele. E os discípulos foi praticamente isso. Eles não queriam ajudar ela naquele momento. Eles acharam que, Jesus ficou em silêncio, então manda ela embora, Jesus. Então não faz nada. E a outra barreira que ela venceu foi a resposta de Jesus. Imagina a gente chegar e Jesus chamar de cachorro, dizer: não, eu não vim eu vim para a casa de Israel. E não é bom lançar o que está dos meus filhos, tirar da boca dos filhos e lançar para os cachorros. Ela foi uma resposta muito severa. Se fosse eu já ia, eu não ia fazer barraco, mas eu ia ficar: tá, então deixa, me esquece, e sair embora. Eu não ia ficar batendo boca com Jesus, eu ia só, e depois ia ficar ressentida. Não, então esquece, me deixa. Mas ela perseverou diante desses obstáculos. Ela não parou, ela não ficou, e ela se humilhou ao verdadeiro senhorio de Jesus. Ali em 15, 27 diz: verdade, Senhor.
Mas ainda assim, os cães comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores, porque ela sabia que apenas uma migalha de Jesus podia resolver todo o problema dela. Apenas uma palavra que Jesus falasse para ela podia resolver tudo. Se fosse uma migalha que caísse, ela podia ter a vida dela transformada, e ela teve o que ela realmente foi buscar, ela teve. Ela sabia que apenas uma migalha, não precisava Jesus fazer muita coisa, não precisava fazer grandes mirabolantes na frente de todo mundo, mas uma migalha que caísse para ela, ela ia ter muita vitória. E por último, Jesus disse: muito bem, você passou no teste. Ele fala, então ele lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Naquela mesma hora, ela recebeu o que ela foi buscar. E quais são as angústias que nós, ou que a igreja está buscando, está tendo aflições, e quais são as suas angústias que faz com que você ultrapasse todas as barreiras? Não me importo, eu não me importo que está chovendo, eu vou ir atrás, eu vou ir buscar, eu não importo, é uma angústia que está me corroendo. O que vocês têm feito, o que eu tenho feito diante dessas angústias? Eu estou olhando para a resposta que Jesus está me dando e estou voltando embora, eu estou desistindo. Não, então não é para mim, então eu vou embora, estou largando tudo. Como que nós estamos enfrentando essa angústia? Tem alguma situação que está fazendo com que você pare, com que você pense em parar? Ou pense em desistir e deixar esse obstáculo te vencer? Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Porque saibas que a aflição, ela já chega na vida do justo, com uma ordem de livramento. Você nunca vai perder para uma aflição. Já existe uma promessa, e que diz lá em Salmos 34 e 19, que o Senhor, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então essa aflição, que eu não sei como você entrou nessa noite, e essa aflição que você veio nessa noite para apresentar para Deus, ela tem prazo de validade. Muitas vezes você não vai saber por que você está passando por ela. Não vai saber, depois que ela passou, você não vai saber por que você passou. Mas ela tem um prazo. E Deus o livra de todas. Não é 90%, não é só algumas. É todas. O Senhor o livra de todas. Senhor Deus, nessa noite o teu povo, Senhor, está na tua presença. Senhor, nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor é o Deus que livra de todas as aflições. O Senhor prometeu na sua palavra. E nós cremos, Senhor. E essa aflição que alguém pode estar passando, essa aflição que eu estou passando, Senhor, eu sei que ela tem prazo de validade. E ela tem um prazo determinado por Ti para passar. E o Senhor vai nos livrar. O Senhor nos livra de todas. Toma essa noite, né, Senhor, cada aflição nas Tuas mãos. E nos livra, Senhor. Recebe toda a nossa adoração. E nos encontra, Senhor. Porque nós queremos falar contigo no secreto. Recebe, Senhor, o nosso louvor. E nos livra, Senhor. Nós te adoramos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para Jesus? Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos mais um instante em nome de Jesus.